A aula inaugural do ano letivo de 2010 foi aberta pelo diretor da COP, Luiz Pinguelli Rosa. Ele agradeceu a presença do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e lembrou alguns momentos importantes em que a COP contou com o apoio do ministro, como no primeiro inventário brasileiro de emissão de gases de efeito estufa, elaborado no governo Itamar Franco, de quem Celso Amorim também foi ministro das Relações Exteriores, e mais recentemente, na criação do Centro Brasil-China, na Universidade de Tsinghua, em Pequim. O Ministério das Relações Exteriores, eu acho que é mais assunto do nosso reitor, mas de qualquer modo eu invado um pouquinho, tem uma importância enorme. Eu acho que marcou muito a gestão atual, a política externa brasileira. Em vários momentos ela foi muito importante, corajosa, independente e, ao mesmo tempo, prática. Pinguelli citou a crítica que o Brasil fez ao protocolo adicional do Acordo de Não Proliferação de Armas, quando o governo brasileiro reafirmou o direito de proteger seus segredos industriais na área de tecnologia de enriquecimento de urânio, e a polêmica posição do Brasil em defesa do direito do Irã desenvolver tecnologia nuclear. Embora não possamos ser a favor do Irã desenvolver bombas nucleares. O ministro Celso Amorim iniciou sua palestra dizendo que o Brasil começou a inovar em matéria de política externa no governo Itamar Franco e destacou dois momentos: a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, que estabeleceu as bases institucionais para o Mercosul, e a ratificação do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Segundo ele, de lá para cá, muita coisa mudou e a presença do Brasil ganhou nova percepção no exterior. Obviamente, isso tem muitos fatores, né, que alguns já vêm de algum tempo: aprofundamento da democracia, a estabilidade macroeconômica, mas muitos deles têm a ver também com o que foi feito especificamente no governo do presidente Lula. Talvez uma das marcas mais fortes do governo do presidente Lula, não vou entrar aqui em impacto, em outros assuntos, mas uma das marcas mais fortes é a melhoria dos padrões de distribuição de renda no Brasil. A desigualdade ainda é uma grande chaga, mas diminuiu muitíssimo. E tanto diminuiu que 20 a 30 milhões de pessoas saíram das classes mais pobres e passaram para a classe média. Então, a consolidação da democracia, a estabilidade macroeconômica, a recuperação do crescimento econômico e a aceitação da necessidade de diminuir as desigualdades e as medidas que foram tomadas para diminuir a desigualdade fizeram com que o Brasil tivesse objeto de uma percepção nova no exterior. Para o ministro, além da liderança e do carisma do presidente Lula, a política externa também contribuiu para que o Brasil passasse a ser visto como um ator importante no cenário internacional. E citou a realização da primeira cúpula dos países da América Latina e do Caribe na costa do Sauípe, na Bahia, em 2008. É muito impressionante pensar que nunca, em 2 séculos de vida independente, quer dizer, quase todos, né? Alguns países do Caribe são mais recentes, mas em 2 séculos de vida independente, nunca, jamais, os países da América Latina e Caribe tinham feito uma conferência, não digo nem de cúpula, nem sequer ministerial, porque isso significava, ou pelo menos era visto como uma afronta, digamos, aos Estados Unidos ou outras potências. Então, nós podíamos ter uma reunião de América Latina e Caribe se ela fosse no contexto da OEA, vamos dizer, ou da Cúpula das Américas. Daí não tinha Cuba, que estava excluída por outros motivos. Mas nos reunirmos só nós, América Latina e Caribe, esses países nunca se haviam reunido. Eu acho isso uma coisa muito impressionante. E só se reuniram pela primeira vez a convite do presidente Lula em Sauípe, na costa próxima a Salvador, da Bahia. Celso Amorim destacou como emblemática a rodada de Doha, da Organização Mundial do Comércio, OMC, realizada em Cancún em 2003. Segundo ele, a capacidade de articulação do Brasil junto a países como Índia, China, África do Sul e Argentina, em torno da rejeição do acordo proposto pelos países ricos, redefiniu a agenda da OMC e foi um marco na política externa brasileira. Naquela reunião devia ser concluída a rodada de Doha, ou pelo menos ser concluída a base, chegar a uma conclusão sobre a base da rodada de Doha. E não foi possível. Não foi possível porque naquele momento os
grandes países ricos, sobretudo Estados Unidos e a União Europeia, traziam já a receita pronta de como eles queriam encerrar a reunião. E aquilo, obviamente, não era do interesse dos países em desenvolvimento. O principal tema dos países em desenvolvimento é a eliminação dos subsídios agrícolas. E isso estava de fora. Né? São os subsídios, por exemplo, que nos afetam no caso do algodão. E graças à posição que o Brasil tomou, a capacidade de articulação que nós já vínhamos tendo com outros países, porque tudo na política externa, de alguma maneira, se junta também, e eu depois vou mencionar outros aspectos. Mas graças a essa capacidade de articulação, e aí trabalhamos com a Índia, com a China, com a África do Sul, com a Argentina, com outros países aqui da América do Sul e da África, Nigéria, etc., esse grupo de países disse que não aceitava o acordo e que só aceitaria um acordo se houvesse um tratamento adequado para a questão agrícola. O Brasil fez uma coisa que não era esperado por ninguém. Uma coisa é você discordar um pouquinho, criar um caso aqui ou ali, defender uma questão. Outra coisa é você criar um grupo que se antepôs realmente aos países ricos e que redefiniu a agenda da OMC. Nós podemos até hoje não ter terminado a rodada de Doha, e eu lamento muito isso, mas se tivéssemos terminado naquela época, teríamos sim tido um imenso prejuízo, porque íamos levar mais 20 anos para começar a negociar outro, teríamos feito enormes concessões na área industrial, sem receber nada em troca na área agrícola e sem, sobretudo, a eliminação dos subsídios. O ministro também lembrou as pressões internas e externas que o Brasil recebeu por ocasião das negociações sobre a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Dois temas centrais ficaram faltando. E, na realidade, um estava meio sendo usado por causa do outro. Um era do próprio subsídios agrícolas, mas que nós sabíamos que não íamos resolver na ALCA, porque era um problema que tinha que ser resolvido globalmente, portanto, na OMC. E o outro era um tema da propriedade intelectual. Todo mundo sabe que é muito difícil eu mesmo vi, não comprei, mas vi, nem comprei também porque não tinha muito interesse, mas vi sendo vendido em Chinatown, em Nova York, o filme Titanic, antes de ele levar no cinema. Os Estados Unidos, maiores defensores da propriedade intelectual, mas nem tudo é controlado. Então veja bem, se a mesma coisa ou algo parecido acontecesse no Brasil, né, de forma equivalente, você ia ter uma sanção sobre o nosso suco de laranja, sobre os nossos calçados, porque os nossos recursos são escassos, o mesmo recurso que você tem para combater a criminalidade, combater a droga, seria também o recurso para combater a pirataria. Claro que nós queremos combater a pirataria, mas não podemos ficar sujeitos a sanções internacionais se os recursos não forem suficientes para isso. Mas isso tudo foi objeto de muita luta, muito desgaste, e nós conseguimos vencer o primeiro, o segundo ano do governo com esses temas comerciais. Celso Amorim destacou a atual posição do Brasil de adotar uma política externa mais universalista. O Brasil multiplicou enormemente, em todos os sentidos, política e econômica, a sua relação com a África, a sua relação com os países árabes, a sua relação com a Ásia, nos centros de cooperação científica, comércio. Só para dar dois exemplinhos assim rápidos, né? Bom, a China passou a ser o nosso principal parceiro comercial o ano passado. Eu acho que esse ano agora vai voltar a ser os Estados Unidos, né? Mas de qualquer maneira será os Estados Unidos assim com 13% e a China com 12% ou 11%, muito próximo em termos de exportações brasileiras. O ministro anunciou que nos próximos meses o Brasil vai participar de duas conferências importantes. Uma convocada pelo presidente americano Barack Obama sobre segurança nuclear e outra para a revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear, do qual nosso país é signatário. Não há mais justificativa moral, ética ou política para a manutenção de armas nucleares. Agora, é claro que isso leva tempo, é complexo. Talvez uma coisa que seja necessária é acabar com essa aparente simetria que existe, né? Ela talvez não tenha sido intencional no início, mas acabou sendo real, no Conselho de Segurança, em que os membros permanentes são justamente as potências nucleares do TNP. Ele encerrou lembrando que, atualmente, o Brasil está no centro das decisões das grandes questões mundiais e que ocupa posição de destaque em praticamente todos os grandes fóruns internacionais. Mas eu acho que o Brasil hoje está numa posição muito melhor, porque macroeconomicamente está bem, com grande liberdade política, eu acho que isso é uma coisa fantástica.
melhorando a desigualdade social, melhorando, embora essa também ainda seja uma das chagas nossas, a desigualdade étnica e racial no Brasil. Em termos de política externa, alargou muito a sua ação. Estamos presentes hoje em todos os foros internacionais com destaque. A opinião do Brasil é buscada, agora, justamente porque é buscada, causa polêmica. Antes não havia interesse, você seguia ali quietinho, né? A não ser quando havia um casinho assim comercial, uma briga pelo café, teve uma briga pelo calçado, e acabava, era aquilo. Então hoje não, nós somos um país importante, que achamos que somos importantes, não somos megalômanos não, sabemos que somos importantes, sabemos que a nossa importância decorre não só das nossas próprias qualidades, virtudes, grandeza, etc., mas também da nossa capacidade de nos relacionarmos bem com os nossos vizinhos, de nos relacionarmos bem com outros países em desenvolvimento e de sermos capazes de defender não causas puramente egoístas, mas causas que beneficiam países africanos, causas que beneficiam países caribenhos ou latino-americanos mais frágeis, né? E é por isso que eu acho que o Brasil hoje conta nas relações internacionais. E é esse o Brasil que nós queremos deixar para que futuros presidentes, futuros ministros das relações exteriores conduzam para horizontes cada vez mais brilhantes. Obrigado. Eu tenho a certeza de que vocês assistiram hoje a um acontecimento muito importante. O próprio ministro mencionou, nós o convidamos para dar aula magna de 2004. Quer dizer, 2004, esse governo estava começando. E eu, junto com os meus companheiros da reitoria, havíamos decidido convidar algum ministro. Né? E eu decidi por convidar o ministro Celso Amorim, não apenas pela questão da amizade, mas porque eu tinha certeza de que esse era um campo da política brasileira onde o país ia dar certo. Em parte pelas circunstâncias mundiais, em parte por ele. Pinguelli falou da passagem dele pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e ele rapidamente mencionou a passagem dele pela Embrafilme. Quer dizer, ele não era apenas, digamos, um diplomata de carreira. Quer dizer, ele era um diplomata de carreira que tinha uma visão enriquecida por uma participação ativa na questão cultural brasileira e nas disputas da ciência e tecnologia. Então, isso era assim, muito importante. E ele, como diplomata, é formado, assim, ele é um diplomata de uma geração que se formou sob a inspiração de uma coisa que se chamou política externa independente. Ela, de fato, foi elaborada dentro do Itamaraty. Né? Então, e essa força, né, que moveu o Itamaraty por dentro foi capaz de, o discurso na ONU, foi capaz de fazer com que o Itamaraty tivesse um papel importante, inclusive durante a ditadura militar. É uma honra receber o ministro Celso Amorim aqui. Eu espero que depois desse governo ele decida definitivamente ser professor da nossa universidade, para o que eu já o convidei. E repetindo isso assim em público, principalmente diante de alunos ali do nosso curso de Relações Internacionais, eu espero que ele não tenha como negar. Obrigado, ministro Celso Amorim. Obrigado, Pinguelli, por essa oportunidade.